Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as principais informações relacionadas ao esporte peteca. E para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos dividir essa aula em 4 tópicos. No primeiro, nós discutiremos sobre os conceitos iniciais da peteca. No segundo tópico, discutiremos sobre os aspectos históricos. No terceiro tópico, abordaremos as principais regras. E por fim, no quarto e último tópico, nós vamos falar brevemente sobre os fundamentos da peteca. Sem mais enrolação, bora então para a videoaula de hoje. A peteca é uma criação brasileira. Ela foi criada pelos povos indígenas que habitavam o território brasileiro, e isso mesmo antes da chegada dos colonizadores portugueses lá no século XVI. No tópico 2, pessoal, nós discutiremos com mais detalhes sobre os aspectos históricos da peteca, mas por hora, guarde essa informação. A peteca é uma criação brasileira. Pois bem, a peteca ela vai se assemelhar muito com o vôlei. Isso porque os dois esportes eles vão se desenvolver utilizando-se as mãos e também pelo fato de ambos os esportes eles serem jogados numa quadra dividida por uma rede. Um jogo de peteca ele vai consistir em 2 ou mais participantes utilizando-se as mãos para poder fazer a peteca passar sobre a rede, de modo que a peteca ela toque no chão da quadra adversária, ao mesmo tempo que a gente evita que os adversários consigam fazer o mesmo. Ou seja, o princípio do jogo da peteca basicamente é o mesmo princípio de um jogo de vôlei. Conforme nós já vimos, pessoal, a peteca ela surgiu no Brasil, sendo criada pelos povos indígenas que habitavam o território brasileiro, isso bem antes da colonização do nosso país. Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil por volta do século XVI, a peteca ela já fazia parte da cultura dos povos indígenas. A princípio, a sua prática ela tinha apenas uma finalidade, que era de aumentar a temperatura corporal, principalmente durante o inverno. E aí, cabe salientar que, naquele tempo, a peteca ela era jogada sobre forma recreativa. Ainda não era peteca sobre forma de esporte, de tal forma que não existia regras. O único objetivo do jogo era manter a peteca no ar por mais tempo possível. A esportivização da peteca, ou seja, a peteca sob forma de esporte, conforme a gente conhece hoje, teve a sua origem lá na década de 1940 em clubes esportivos localizados na cidade de Belo Horizonte. Foi na capital mineira, pessoal, que a peteca ela ganhou um sentido competitivo. Foi lá que ocorreu a padronização das regras, a construção das primeiras quadras e também a realização dos primeiros torneios internos. Pode-se dizer, com toda certeza, que os anos 40 foram fundamentais para o desenvolvimento da peteca. Após a sua prática ela ter sido consolidada em Belo Horizonte, ela começou a se difundir para o resto do Brasil. Primeiramente, houve uma grande difusão da peteca para o interior de Minas Gerais e, posteriormente, a peteca ela começou também a ser difundida em outros estados brasileiros. Na década de 1970, surgiu a Federação Mineira de Peteca, que foi a responsável pela criação das primeiras regras oficiais da modalidade. No ano de 1985, finalmente, a peteca ela foi reconhecida oficialmente como esporte no Brasil. Atualmente, ela é praticada em todos os estados brasileiros e conta com diversos campeonatos, a nível regional, nível estadual e até mesmo a nível nacional. Bom, galera, eu julgo que essas sejam as principais informações sobre o contexto histórico da peteca que vocês precisam saber. Agora vamos discutir as principais regras da peteca. Uma partida de peteca ela pode ser jogada individualmente, ou seja, uma pessoa contra outra pessoa, ou através de duplas, 2 pessoas contra 2 pessoas. Destaco a vocês que no jogo de duplas, a equipe pode conter até 3 atletas, sendo 2 titulares e um reserva, e que durante a partida, se a equipe ela for composta então por 3 atletas, é permitido rodízio entre esses atletas, desde que as substituições
ela seja feita com a peteca fora de jogo. Uma quadra oficial de peteca irá apresentar as seguintes dimensões: 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura para o jogo de duplas, 15 metros de comprimento por 5 metros de largura para o jogo individual. Dessa forma, essas são as dimensões oficiais de uma quadra de peteca: 15 metros de comprimento por 7,5 metros de largura para o jogo de dupla, 15 metros de comprimento por 5 metros de largura para o jogo individual. Uma peteca oficial pesa aproximadamente 40 a 42 gramas e ela vai possuir uma base que normalmente é feita de borracha, e essa base ela vai concentrar a maior parte do peso da peteca. E também vai ser composta por uma extensão mais leve que é feita de penas. Podem ser penas naturais ou penas sintéticas. Sempre será 4 penas. E destaco a vocês que o objetivo das penas é dar equilíbrio e orientar a trajetória da peteca quando ela é rebatida. Por esse motivo, eu sempre falo nas nossas aulas práticas que a gente não deve de forma alguma pegar a peteca pela pena, porque uma vez que a pena ela é danificada, basicamente a gente pode jogar essa peteca fora. Por quê? Quando a gente rebate a peteca, ela não vai ter mais um equilíbrio. Então a sua trajetória pode variar bastante, o que vai tornar impraticável o jogo de peteca. Uma partida de peteca é definida em melhor de 3 sets, consagrando-se então vencedora a equipe que ganhar 2 sets. A configuração de pontos e sets ficará da seguinte maneira: o primeiro set terá 25 pontos, o segundo set também terá 25 pontos, e o terceiro set, caso ele seja necessário, ele será um set mais curto, de apenas 15 pontos. E aí é importante destacar que sempre será necessário a diferença de 2 pontos para a definição de cada set. Será de 3 minutos o tempo de intervalo entre os sets de uma partida, ou seja, entre o primeiro e o segundo set e entre o segundo e o terceiro set, nós sempre teremos 3 minutos de descanso para a recuperação dos atletas. Nos 2 primeiros sets, as equipes vão trocar automaticamente de lado na quadra assim que uma delas atingir 12 pontos. No terceiro set, quando ele houver, as equipes elas também vão trocar automaticamente de quadra, porém assim que uma delas atingir 8 pontos. Dessa forma, troca-se de quadra nos 2 primeiros sets assim que uma equipe obtiver 12 pontos. E no terceiro set, troca-se de quadra assim que uma equipe obtiver 8 pontos. Cada equipe pode pedir por set disputado no máximo 2 tempos de 1 minuto cada. Lembrando que esses tempos só podem ser pedidos quando a peteca não estiver em jogo. Ao receber a peteca em seu campo, a equipe tem o direito de fazer um único movimento para poder devolver a peteca ao campo adversário. Caso não consiga devolver a peteca em apenas um toque, será declarado ponto para a equipe adversária. Ou seja, na peteca, cada equipe tem o direito de apenas um movimento de um toque para poder devolver a peteca para o campo adversário. E destaco que em qualquer circunstância a peteca ela só pode ser batida com uma das mãos, uma única vez e por um único atleta. Ou seja, nada de utilizar as duas mãos para poder rebater a peteca ou de utilizar os pés. A peteca ela só deve ser rebatida uma única vez e utilizando apenas uma mão. Essa é uma regra bem específica da peteca. Vamos prestar atenção. A equipe que saca, ela tem um tempo de 20 segundos para poder conquistar o ponto. Se a equipe que sacou ela não conseguir concretizar esse ponto nesse tempo oficial de 20 segundos, será contado ponto para a equipe adversária.
Ou seja, pessoal, na peteca, a equipe que saca ela tem um tempo de 20 segundos para tentar conquistar o ponto. Caso nesse tempo de 20 segundos a equipe ela não consiga conquistar o ponto, o juiz vai apitar o jogo vai parar e ele vai contabilizar ponto para a equipe adversária. Fundamento é o gesto ou movimento que deverá ser realizado pelo praticante, cujo objetivo é o de permitir dar continuidade e desenvolvimento ao jogo. A peteca ela vai apresentar os seguintes fundamentos: o fundamento saque e o fundamento toque. No saque, o atleta ele deve se posicionar no fundo da quadra e golpear a peteca de modo que ela passe por cima da rede e vá em direção à quadra adversária. Todo início de disputa de ponto vai começar com a execução de um saque. O toque ele vai ser o principal fundamento da peteca e, conforme nós já vimos, ele só pode ser realizado com uma das mãos. Na peteca, nós vamos ter dois tipos de toques, o toque por baixo e o toque por cima. O toque por baixo, como o próprio nome diz, a peteca ela deverá ser tocada de baixo para cima. Já o toque por cima, como o próprio nome indica, a peteca ela deverá ser tocada de cima para baixo, no movimento que vai ser muito parecido com a cortada no voleibol. Bom, galera, assim chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Lembrando que o download para o slide dessa aula e também para o e-book de peteca está disponível no site do canal, link aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Forte abraço e até lá!